Já imaginou trabalhar no Brasil? Já imaginou ter essa vista no seu horário de almoço? Então tudo que você precisa antes é de um bom currículo em português. Você conhece os tipos de currículo aqui no Brasil? Você sabe o que pode e o que não pode colocar? Na dica de hoje, a gente vai te mostrar como montar o currículo perfeito em português. Todo o vocabulário que você precisa saber e tudo que você precisa colocar no seu currículo. E também o que não pode colocar. As informações mais importantes que o seu currículo precisa ter são as informações pessoais. Nome, telefone, e-mail, data de nascimento e endereço, para que a empresa possa entrar em contato com você. Aqui no Brasil, nós não colocamos cota no currículo, a não ser que a vaga seja específica para agência de modelo, televisão, teatro, aí sim. Agora vamos para a próxima parte, formação acadêmica. Aqui é onde você vai contar onde você estudou, qual curso que você fez, o tempo de duração, se foi universidade, mestrado, doutorado ou algum outro curso que seja relevante para a sua formação acadêmica. Mas seja direto, preciso, nada de uma redação, apenas o que é importante para a sua vaga. Agora, depois de falar isso, vamos falar sobre experiência profissional. Aqui você vai falar sobre onde você trabalhou, quanto tempo ficou, quais eram as suas funções. E o mais importante, o que você aprendeu naquele lugar. E depois vem a parte de idiomas. E se você estuda na Rio Elaine, claro que você pode botar no seu currículo português intermediário ou avançado, né? Brincadeiras à parte. Falar mais de uma língua é muito importante aqui no Brasil. Então você pode caprichar. Esse é o momento que você mostra que você é internacional. Coloque todas as línguas que você fala e o nível delas. Se você é básico, intermediário ou avançado. Ah, e uma dúvida que todo mundo tem. Precisa ter o certificado do CELP-BRAS para trabalhar no Brasil? A resposta é não. Você não precisa. A única coisa que você precisa na hora da entrevista é saber se comunicar em português. Por isso, é importante você praticar e se preparar com antecedência. Mas não se preocupe com isso. Nós estamos aqui para ajudar você. E para fechar o currículo, temos a seção de outras informações. Esse é um espaço para falar de tudo que não se encaixou antes, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Quais programas de computador que você domina? Se já fez intercâmbio ou algum trabalho voluntário. Tudo que mostre quem você é como profissional. Aliás, as empresas brasileiras valorizam muito quem já fez trabalho voluntário, porque mostra que você é um ótimo colega de trabalho, gosta de trabalhar em equipe, e isso é muito valorizado. Vamos falar da famosa carta de apresentação, porque você já deve ter ouvido falar de carta motivacional ou carta de motivação, que no fim das contas é a mesma coisa. Essa carta é um documento extra que acompanha o seu currículo. E ela serve para uma coisa muito importante, chamar a atenção do recrutador. É como se fosse uma introdução, o convite para que a pessoa possa ler o seu currículo com mais interesse. A verdade é que hoje, com tantas informações, os recrutadores têm pouco tempo para analisar tantos currículos. A verdade é que se sua carta não for boa, é bem possível que eles não leiam o seu currículo. E como é que funciona isso aqui no Brasil? A verdade é que algumas empresas, na descrição da vaga, já colocam como requisito a carta de apresentação. E se na vaga não estiver escrito que precisa enviar a carta de apresentação, envie da mesma forma. Isso mostra que você está muito interessado na vaga e assim pode aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista. Vamos ver um exemplo juntos. Prezada Rio Elaine, eu sempre fui apaixonada por educação. Apesar de seguir o caminho da publicidade, acredito que a educação é muito relevante para formar indivíduos. Por isso, me dediquei tanto não só ao meu bacharel, quanto à minha pós-graduação e meu MBA. Minhas habilidades em outros idiomas podem ser um grande diferencial para a escola.
já que vão ajudar na formação das companhias de marketing. Já viajei por vários países e gosto muito de conhecer outras culturas, o que pode ser primordial para a minha posição a ser preenchida. Gostaria de ter a oportunidade de conversar sobre o meu portfólio, campanhas anteriores e resultados positivos que pode trazer aos lugares que já trabalhei. Atenciosamente, Juliana Moura. A carta é direta e mostra motivação, experiência e o verdadeiro interesse em fazer parte da empresa. É importante tirar um tempo para escrever uma boa carta de apresentação. E aí, você já está pronto para fazer o seu currículo em português? Hoje a gente aprendeu o que colocar no currículo e o que não precisa. E como montar uma boa carta de apresentação. Se você quer mais vocabulário de negócio, você pode conferir a dica do dia no site da Rioline. E se o seu sonho é trabalhar no Brasil, que tal aprender português com a gente e ao vivo? Até a próxima dica. Tchau, tchau!